Pega a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra é inspiração, é sabedoria, é vida. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Nós sozinhos não conseguimos, pedimos a inspiração, a sabedoria e a graça do Teu Espírito Santo para ministrar os nossos corações. Fala conosco de uma forma poderosa, sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, que nesses minutos o Senhor possa me usar como portador da Tua palavra. Que a Tua palavra entre nos corações de uma forma poderosa, a começar de mim. Eu preciso desta palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e sobrenatural, e assim também com os nossos filhos, nossos sobrinhos, netos que estão lá em cima, em nome de Jesus, amém. Amém. Romanos 8, 26, quando você achar, diz amém. E da mesma maneira também o Espírito Santo, ou o Espírito, letra maiúscula, ajuda as nossas fraquezas. Algumas versões nos assiste, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, algumas versões orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode dizer amém? Irmãos, eu quero meditar esta noite sobre assistidos pelo Espírito. Essa frase, o mesmo Espírito nos assiste, quer dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Eu não sei como você chegou neste lugar, mas eu já quero deixar essa palavra no teu coração como pastor, para que você descanse em Deus. O Espírito Santo está assistindo todas as coisas, está no controle de todas as coisas, e não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão dEle. Tudo está no controle, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É interessante quando ele diz lá, o mesmo Espírito nos assiste. E é interessante que Ele nos assiste por quê? Porque somos fracos. Irmãos, é muito interessante nós pensarmos em fortaleza, mas o mais bonito diante de Deus é nós reconhecermos as nossas fraquezas. O Evangelho está nos fortalecendo porque reconhecemos a nossa fraqueza. E a Bíblia diz, enquanto eu sou fraco, Deus me faz forte. Muitas vezes nós procuramos ser heróis, mas todo herói tem um calcanhar de Aquiles. Todo herói tem um ponto de fraqueza. E nós nos tornamos talvez heróis quando reconhecemos que necessitamos, que precisamos, que sem a ajuda e a intervenção do Espírito Santo, nós não podemos nada. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. E qual que é a nossa fraqueza que está relacionado aqui? A questão do nosso relacionamento. Porque diz assim que nós não sabemos orar como convém. Ou seja, irmãos, Ele nos pede para orar, nos ensina como orar, a Bíblia nos dá dica de oração. A primeira oração é a oração do Pai Nosso, de Mateus 6, mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Quer dizer que, diante de um relacionamento, Deus é o lado forte e nós sempre seremos o lado fraco. Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Nós somos pó, viemos do pó, o pó vamos tornar. Temos que reconhecer a nossa fraqueza. A Bíblia diz para que a excelência de Deus seja o poder dele, não para nós. A Bíblia diz, temos o tesouro, porém, em vaso de barro. Nós somos vaso, mas de barro. Nós somos bênção, mas somos barro. Nós temos oração, temos poder, temos ações de graça, temos súplica, temos intercessão, temos projetos, temos visão, temos encontro de casais, temos discipulado, temos tantas coisas, mas isso não nos deixa de ser barro. A questão de ser barro quer dizer que nós temos que estar totalmente dependentes do Espírito Santo. Temos que estar totalmente dependentes do agir do Espírito Santo e nos lançar ao Espírito Santo. Em Efésios 5,18 diz lá, e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos, olha o imperativo, mandamento, enchei-vos do Espírito Santo. E eu estava anotando 3 coisas interessantes a respeito do enchei-vos. Além de ser um imperativo, a palavra enchei-vos fala que nós temos que nos encher, primeiro ponto. Segundo ponto, fala que nós temos que nos permanecer cheios. E terceiro ponto, que nós temos que continuar nos enchendo. O que eu vejo? Que a probabilidade de nos esvaziarmos é muito grande.
A probabilidade de errarmos é muito grande. Por isso o cristão, ele não pode viver por ele, senão a contenda. Ele tem que viver pelo Espírito, cheio do Espírito, permanecer cheio do Espírito, buscar ser mais cheio do Espírito. E quanto mais cheio do Espírito, mais é o Espírito, menos sou eu. E quanto mais é o Espírito, e eu sou menos, eu diminuo, ele cresça. E quanto mais ele cresce, mais eu acerto. Não porque sou eu, é porque o Espírito Santo, através de mim, começa a fazer uma obra de milagre em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas sobrenaturais. A gente fala, Paulo foi usado, Paulo foi uma bênção, mas se não fosse o Espírito Santo, a fraqueza de Paulo não teria sido aperfeiçoada no poder de Deus, mas a fraqueza de Paulo teria o esvaziado a cada dia mais. O mundo que vivemos, os conflitos que passamos, as más notícias que batem na porta da nossa casa, talvez periodicamente, são situações que nos fazem esvaziar, mas nós precisamos nos encher. Nós precisamos nos encher, nós precisamos trocar o odre, tirar o odre velho, colocar o odre novo, e buscar as coisas de Deus, e crescer nas coisas do Senhor, porque quando estamos cheios do Espírito, tudo muda, começar da nossa casa. Costuma-se dizer que quando um casamento acaba, que o amor acabou. O amor acabou, o amor acabou. Mas eu te digo uma coisa, se o teu carro acabar a gasolina, você joga ele fora? Você vai lá no posto e abastece e continua andando. Então, será que de fato o amor acaba? Ou o que falta é renovação espiritual dentro da aliança matrimonial para que o casamento possa chegar mais longe? Porque quando nós passamos por um problema, nós não jogamos tudo por água abaixo. Teu filho desobedece, você não fala, você não é mais meu filho. Seu filho desobedece, te dá trabalho, mas você vai lá, está do lado dele, ministra a vida dele, ama a vida dele. A mesma forma, irmãos, a vida com o Espírito. As pessoas têm deixado as coisas do Espírito de lado, deixado o encher do Espírito de lado, buscando só coisas pessoais, buscando só coisas que agradam a si mesmo, coisas que vão inflando o seu ego, coisas que vão enchendo a nós mesmos. Meu irmão, nós precisamos nos encher do Espírito, porque o Espírito Santo é algo vivo dentro de nós. O Espírito Santo não é algo espiritual, o Espírito Santo é vida. O Espírito Santo, ele é trino, quer dizer que ele está ligado à alma, ao corpo e ao Espírito. E se nós precisamos de cura física, precisamos do Espírito Santo. Se nós precisamos de um novo ânimo sobre as nossas emoções, nós precisamos do Espírito Santo. Se nós precisamos de algo novo sobre a nossa chamada, um renovo espiritual, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é algo vivo, é uma chama que está acesa, mas nós temos que manter ela acesa. Assim como mantemos o tanque do carro sempre cheio, senão o carro não anda, temos que manter a chama do Espírito Santo acesa. Nós temos que buscar, porque nós somos brasa, e temos que buscar sempre manter as nossas brasas vivas, amém? Por isso Ele nos assiste, por isso que Ele tem interesse em manifestar sobre nós os seus dons, por isso que Ele tem interesse em manifestar sobre nós a sua vontade. Por isso que Deus tem interesse em manifestar sobre nós a sua bênção. Por isso, quando eu digo que Deus poderia ter usado anjos para fazer a obra dele na vida da terra, é verdade. Mas o grande poder que está em nós é o poder de ter Deus. Porque Deus escolheu nos usar. Diga para quem está do seu lado, Deus escolheu te usar para a obra dele nessa terra. Amém? Deus escolheu te usar. Deus poderia ter colocado anjos, e o anjo já ia ter ganhado a tua família inteira para Jesus, o anjo já ia ter ganhado a cidade para Jesus, o anjo já ia ter feito tudo, mas Deus não escolheu anjos, Deus escolheu a mim e a você para a obra que Ele tem nesta terra. Tanto que Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus colocou a igreja cheia do Espírito Santo para trazer vida sobre a terra. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida, mas nós só podemos ser usados quando o Espírito Santo é vivo dentro de nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,13, vamos abrir lá. Algo muito interessante. Coríntios 2,13 diz assim, delas
Está falando de palavras. Também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Eu estava lendo lá na minha sala essa última frase, tirando a palavra interpretando. Verdades espirituais para os que são espirituais. Pense nisso. Você tem vivido verdades espirituais? Você tem sido um ser espiritual? Quando falamos com louco, temos que falar a respeito de coisas loucas. Mas quando falamos com sábio, temos que falar a respeito de coisas sábias. Você tem sido um irmão, uma irmã carnal, onde só se pode falar contigo a respeito de assuntos carnais? Ou você tem sido alguém que se pode falar contigo verdades espirituais, porque você é um ser espiritual? Pense nisso. Porque quando ouvimos falar de palavra, ouvimos falar que não é uma palavra de sabedoria humana, mas é uma palavra ensinada pelo Espírito. Hoje nós buscamos muito livros, hoje o mundo busca muito livros de autoajuda, terapias, tantas coisas. Mas quanto tempo nós temos dedicado a viver a última frase desse texto? Verdades espirituais para os que são espirituais. Há um texto de Paulo ainda aos Coríntios que diz assim, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Pense nisso. Será que Deus pode falar com você espiritualmente? Ou será que Deus só pode falar contigo através de forma humana? Você tem sido alguém que tem andado no Espírito, ou você tem andado na velhice da letra, segundo Paulo diz no começo do livro dos Romanos? A velhice da letra, irmãos, nos faz ficar para trás. Verdades espirituais para os que são espirituais. É interessante que quando alguém é espiritual, ele tem percepção espiritual, ele tem visão espiritual, ele tem um coração quebrantado no mundo espiritual. Eu percebo alguns irmãos que chegam e já entram no louvor, e primeira frase já está lá lançada aos pés do Senhor. Oh meu Deus! Por quê? Porque tem um coração quebrantado ao Espírito. Outros irmãos passa culto, entra culto, passa louvor, Jesus desce pessoalmente aqui na terra, mas a pessoa não se quebranta, porque ainda não entendeu verdades espirituais, porque ainda não se tornou um ser espiritual. Quantos de nós, irmãos, estamos esperando algo a mais? Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele é processual, e ele trabalha através de diálogo e através de movimento. É interessante que o Espírito Santo nunca dá a obra completa. O Espírito Santo dá o começo da obra. Se você reage positivamente e obedece, ele vai te falando de passo em passo qual é a obra que ele tem na sua vida. O Isaac estava comigo ontem numa visita, e a ideia era fazer uma visita, ir lá fazer uma oração. Mas o Espírito Santo nos surpreendeu. Mas foi assim, chegamos num lugar, o Espírito Santo mostra algo, mas o Espírito Santo não vai mostrar tudo o que ele quer fazer. Ele mostrou para mim, quando eu desci do carro e aquele irmão veio nos abraçar, algo Deus queria fazer naquele lugar. E quando eu saí do carro, fechei o carro, travei a porta do carro, abracei o irmão, ele abraçou o Isaac, nós saímos e o Espírito Santo falou, agora faz isso. Aí quando fomos fazer, o Espírito Santo falou, agora faz isso, entende, irmão? O Espírito Santo mostra uma direção, você reage, ele age, você reage, ele age, você reage. E na hora que fomos orar, o Espírito Santo desceu ali, houve manifestação, as vidas choraram, se quebrantaram, e o nome do Senhor foi glorificado. Nós muitas vezes estamos querendo falar pelo Espírito. E tem muita gente que diz, pastor, como é esse negócio de falar pelo Espírito? É dizer verdades espirituais para quem é espiritual. Muitas vezes você está lá na padaria, pega o pão, pega o teu leite, compra o teu leite e vai passar no caixa. Você tem tudo para pagar, ir embora, boa noite, boa tarde, mas naquela hora o Espírito Santo fala algo para você abençoar aquela caixa. Você está falando verdade espiritual para aquele que é espiritual. Porque na hora que você diz para aquela caixa, ou para aquela pessoa que serviu o pão, Deus te abençoe. Como você está? Está tudo bem? Muitas vezes aquela pessoa enche o olho de lágrimas. Você já percebeu? Já aconteceu isso contigo?
enche o olho de lágrima. E aí do nada você fala, Deus tem um plano. E aquela pessoa está no caixa e ela nem te conhece, mas ela já começa a abrir o coração com você. Já aconteceu isso com você? Já começa a abrir o coração com você, já começa a chorar, já começa a pedir oração. E ali, em vez de ser um caixa do supermercado, vira um altar de Deus, porque você está dizendo verdade espiritual para quem é espiritual. Muitas vezes eu vou viajar, vou na rodoviária, no aeroporto, em algum lugar, num pedágio, num posto que paro, levo e dou um folheto. E na hora que batem a mão no folheto, e como aquele que tem lá na frente, você existe para a glória de Deus, a pessoa já tem um impacto. Porque, meu irmão, todo mundo está acostumado a pagar pedágio. Eu e você somos ministros de Deus, não só pagamos pedágio, ministramos as vidas. Somos canais de bênção, somos mestres, somos pastores, somos evangelistas, somos usados por Deus. Quando vamos tomar um café na padaria, quando vamos no caixa, quando vamos fazer qualquer coisa, ali Deus ordena a sua bênção, ali Deus quer que falamos verdades espirituais para os que são espirituais. Como falar no Espírito? Obedeça a primeira, Ele vai te dar a segunda, Ele vai te dar a terceira, Ele vai te dar a quarta. Como aconteceu ontem, eu não sabia tudo o que iria acontecer, você também não, mas nós sabíamos somente que ia até lá, e Deus tinha dado uma palavra. Mas na hora que nós obedecemos a primeira reação, a primeira ação, Deus reagiu, e nós agimos, e Deus reagiu, e o Espírito Santo fez o que Ele tinha que fazer. Falar pelo Espírito é assim. O bom dia do caixa é a primeira palavra que Ele quer que você fale. Muitas vezes Ele não vai te dar a palavra por completo, Ele vai te dar em quebra-cabeça, as palavras totalmente desmontadas. Mas na hora que você estiver dialogando com alguém, você vai estar falando verdades espirituais. O Espírito Santo vai te dar direções, entenda isso, para encaixar e montar esse quebra-cabeça. Verdades espirituais para os que são espirituais. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que distribui individualmente a cada um como Ele quer. Nós precisamos falar no Espírito e precisamos reagir no Espírito. Eu me lembro que certa vez eu estava num lugar e o Espírito Santo falou assim para mim, levanta. E eu falei, não, eu vou pedir a conta. O garçom traz a conta na mesa, eu pago na mesa dele, não, levanta. E eu falei, tá bom, vou levantar. E na hora que eu levantei, fui ao caixa pagar. A moça do caixa falou, não senhor, eles levam a conta na mesa. Eu falei, não, mas eu gostaria de pagar a conta aqui dela. Pois não, qual é o número da mesa? Eu falei, eu não sei, é ali, tal, tal. Ela olhou para a mesa e começou a fazer a conta. E aí, eu não sabia, pensei que iria pagar a conta. O Espírito Santo disse, fala algo para ela. E eu comecei a falar, ela parou de mexer na calculadora. Ela começou a olhar para mim, ela começou a olhar. E o foco dela não era mais a conta, o foco dela era as palavras espirituais que estavam sendo ditas através da minha boca. E naquele momento os olhos dela começam a encher de lágrima. E naquele momento ela me diz algo e o Espírito Santo fala algo para ela. E eu falei, e assim o Espírito Santo fala e o Espírito Santo reage. Porque quando há dom do Espírito, irmão, sobre a tua vida, sobre a minha vida, é dado sobre nós individualmente. E onde nós estamos, o altar de adoração é estabelecido. E o nome dele é glorificado. Aquela moça falou, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. De alguém se importar comigo. As pessoas brigam comigo. As pessoas gritam comigo. E eu falei, não, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Meu irmão, Deus está munindo esta noite você da unção do Espírito Santo, para que você possa dizer palavra ao cansado, que você possa dizer palavra àquele que não tem nenhum vigor, que você possa ser um canal de bênção, porque quando você vive verdades espirituais, você se torna espiritual, e Deus começa a te abençoar, e Deus começa a trabalhar em primeiro lugar com a sua vida, porque você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Muitas vezes nós esperamos algo acontecer, não, Deus quer que a gente dê o primeiro passo. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E Deus vem e dá o segundo, e você dá o terceiro. Entende como é o relacionamento com Deus? Deus espera você agir para Ele reagir. Deus espera que a palavra, a reação, a emoção possa estar sobre a tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Efésios 4:30 diz assim,
não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui eu vejo duas verdades. Não entristeçais o Espírito Santo diz no sentido de nós não termos uma vida de pecado, mas uma vida separada para Ele. E quando ele diz assim, para o dia da redenção, que vocês foram selados, fala a respeito de duas coisas. Primeiro, da salvação, que não é uma vez salvo, sempre salvo. A salvação é diária. E segundo, a respeito daquilo que eu tenho feito, não só para eu garantir o selo da minha vida, mas para levar outras pessoas a alcançar o selo da salvação. Tem muita gente que está entristecendo o Espírito, como diz Isaías 63:10, magoando o Espírito que é em nós, está escrito lá. Por que está magoando o Espírito? Porque está buscando somente a sua vida. Tem pessoas que estão negligenciando a voz do Espírito para viver uma vida somente pessoal. Tem pessoas que estão negligenciando a sua chamada para viver somente o que quer, o que gosta, o que acha que tem prazer. Estão negligenciando a voz do Espírito. Quando a Bíblia diz para o selo, a Bíblia está falando algo que fala de coroa da vida. Coroa da vida fala de salvação. Irmão, eu vejo que tem muito crente que está preocupado em ser salvo. Meu amado, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E fé, sabe o que é? É um dom do Espírito. Se você não tem o Espírito Santo, você não consegue ter fé. Se você não consegue ter fé, você não consegue ter graça. E se você não tem a graça, você não tem salvação. Mas o Senhor não quer que nós corramos atrás somente de salvação. O Senhor quer que nós possamos correr atrás de não entristecer o Espírito, ou seja, levar outras pessoas a acreditarem que o Espírito Santo tem uma palavra em nossa boca e aquelas vidas vão ser restauradas. Talvez esse projeto que Deus está dando do discipulado seja a forma de Deus usar a sua vida lá no meio do bairro onde você mora, lá na vizinhança onde você mora, lá na rua onde você mora. O Espírito Santo quer soprar um avivamento lá. E talvez o avivamento vai começar na tua casa. Porque todo mundo está falando de coisas carnais. Todo mundo está falando de coisas loucas. Mas a tua casa vai falar de verdades espirituais. A tua casa vai falar a respeito de coisas santas. E o nome do Senhor vai ser glorificado. É interessante. Você vê um grupo reunido, como estava dizendo esses domingos. Não tem como. Não dá. Não tem jeito. Já era. Vai morrer. O diagnóstico é complicado, essa enfermidade é para a morte. Aí chega eu e você lá. Quais são as palavras que vai sair da nossa boca? Nós vamos dizer palavras com sabedoria humana? E vamos declarar sobre aquela situação que todo mundo está declarando? É verdade, vai morrer. É verdade, não dá mais. É verdade, não tem como. É verdade, tem que divorciar. É verdade, a crise está grande. Ou nós vamos dizer verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Nós vamos dizer em nome de Jesus, haja vida. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, receba do Espírito Santo. Receba saúde, receba ânimo. Em nome de Jesus, algo novo vai acontecer. Porque eu e você chegamos com verdades espirituais. Eu profetizo que a unção do Senhor, a palavra de sabedoria, venha sobre a tua vida. Para que eu e você possamos juntos dizer verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Você chega e liga a televisão, não tem como. Você vai lá no médico, não tem como. Roda de amigo, não tem como. Os homens que têm futebol lá, na roda do futebol, não tem como. O lugar onde você, minha irmã, faz lá a tua unha, as amigas tuas, o pessoal do bairro, a tua família, não tem como. O mundo está negativista. A palavra do mundo é uma sentença de morte. O mundo está negativista. Mas o cristão tem que ser otimista. O homem que tem o Espírito Santo, a mulher que tem o Espírito Santo, tem que ser otimista. Nós temos que chegar e declarar verdades, não por sabedoria humana, verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Nós temos que abençoar as pessoas com palavras de vida, com palavra profética, com as bênçãos de Deus. Nós temos que abençoar, nós temos que abençoar, nós temos que reverter a maldição em bênção, através da presença do Espírito Santo em nós. Chegamos num lugar, muitas vezes cumprimentamos alguém, bom dia. E aí chega alguém mal educado e diz, só se for para você.
Qual vai ser a palavra que vai sair da sua boca? Ou eu pergunto até mais, o que nos últimos dias, nos últimos meses, tem saído da sua boca numa situação como essa? Nós como cristãos, temos que andar no Espírito. Não é só na igreja. Nós somos a igreja. É 24 horas por dia. Andar no Espírito. Andar no Espírito. O mundo diz não tenho, mas a Bíblia diz em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vai mudar. Vai mudar porque as pessoas não vão olhar para você como descarga nem como pinico. As pessoas vão olhar para você como conselheiro das nações, como diz Isaías. As pessoas vão olhar para você como alguém que tem uma palavra de bênção, alguém que tem uma palavra de cura, alguém que tem uma palavra de milagre, alguém que é abençoador. Quantos abençoadores estão aqui essa noite? Abençoador, irmão, abençoador, ele é sempre bem-vindo. O abençoador, ele é aquele que põe a mão e a coisa prospera. O abençoador é aquele que vê além da possibilidade, é aquele que crê no sobrenatural, porque é aquele que está cheio do Espírito Santo. Lá no teu trabalho, seja um abençoador. Amanhã cedo, já começa a mudar. Em vez de você declarar de uma forma, já declara de outra. No elevador, já declara de outra. De manhã, o que você tiver que fazer, já começa a abençoar. Amanhã de manhã, espero que não, mas se você pegar trânsito, que você já seja um abençoador, que você já comece a liberar palavras de vida, porque Deus nos chama de homens de Deus, mulheres de Deus. E eu quero dizer que ter o chamado de homem de Deus e de mulher de Deus é muito mais honrado no céu e coroado do que ser chamado até de pastor, de apóstolo, de bispo, de evangelista. Não adianta ser pastor e não ser homem de Deus. O que Deus está procurando é homens de Deus. Eu creio que tem varões de Deus aqui me ouvindo esta noite. O que Deus está procurando é mulheres de Deus. E eu creio que tem mulheres de Deus que me ouvem aqui esta noite. E se Deus tem um chamado em outra área, amém. Mas que em primeiro lugar nós sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, do Espírito da graça. E que possamos viver o novo de Deus sobre a nossa vida. Quando estamos cheios do Espírito Santo, derrotamos os inimigos. Primeiro inimigo, grave aí, Satanás. Quem é cheio do Espírito Santo derrota Satanás. Quem é cheio do Espírito Santo derrota Satanás. Eu declaro, você vai derrotar Satanás na sua vida. Segunda verdade, quem é cheio do Espírito Santo derrota o mundo. Jesus diz, eu venci o mundo e tudo que nele há. Quem é cheio do Espírito Santo está em Cristo, e aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vença o mundo, vença Satanás, vença o mundo. Ah, mas o mundo jaz do maligno. Mas eu venci Satanás, eu venci o príncipe deste mundo. Eu estou neste mundo, mas o meu Senhor é o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco. O mundo jaz do maligno, mas eu sou em Cristo, e Cristo em nós, esperança da glória. Terceiro inimigo, a carne. Eu venço a mim mesmo, venço as concupiscências, estou cheio do Espírito. Em Gálatas fala sobre as obras da carne, as obras do Espírito. Estou cheio do Espírito, a obra da carne foi mortificada. A carne foi mortificada. Eu venço a carne, venço as concupiscências, porque agora eu estou no Senhor. Eu tenho a palavra vivifica. A palavra vivifica. E a palavra tem que ser a opção para a vida do cristão. Naquele momento que Jesus estava vendo todos o abandonarem, Simão Pedro, com muita sabedoria, quando Jesus pergunta a eles, vocês também vão me abandonar? O que Simão Pedro responde? Para onde iremos? Se só tu tens palavras, plural, de vida eterna. A palavra é aquilo que vence a carne. A palavra é aquilo que tem que ser o fiel da balança para a gente escolher as coisas espirituais. A palavra faz o cristão ser diferente. Jesus disse para os discípulos, vocês já estão sendo limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se ele está falando de gente limpa,
Todavia entende-se que existe gente suja. E se existe o limpo, existe o sujo, como se determina o limpo e o sujo? O limpo é aquele que está cheio do Espírito, que não está olhando para as coisas do mundo, que está vencendo a carne. O sujo é aquele que está se colocando no pecado, como Judas. Cada vez mais que passava, ele mais se enchia de lama. Como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida com Deus? Terceiro inimigo é a carne. Irmão, nós temos que mortificar a nossa carne. Uma das coisas interessantes que hoje, com a graça, com a reforma, com o avivamento, ou com o neopentecostalismo, que se diz muito, é a respeito do livre-arbítrio. O que você pensa a respeito de livre-arbítrio? Que você pode tudo? Eu quero dizer para você, meu irmão, que até o teu livre-arbítrio se anula quando você entende a graça que é em Jesus. Até o teu livre-arbítrio se anula. Por quê? Porque tem horas que a carne dá vontade de esbofetear alguém. Quando alguém te ofende, dá vontade de ofender alguém. Quando alguém pisa no teu calo, dá vontade de pisar no calo de alguém. As nossas reações muitas vezes são humanas, mas quando andamos no Espírito, mortificamos a carne. E quando mortificamos a carne, o Espírito fala mais alto e entra o Espírito de graça e súplica, que é o Espírito de perdão. E nós liberamos o perdão. Recebemos uma palavra de maldição, mas abençoamos. Pisaram no nosso calo, mas perdoamos. Deram um tapa na nossa face, damos a outra. Mandaram andar 1 milha, andamos a 2. Cumprimos a vontade de Deus. É difícil, mas é assim o reino de Deus. Terceiro inimigo é a nossa carne. E quarto e último inimigo é o pecado. Um homem cheio do Espírito vence o pecado. A Bíblia diz que não é que não veremos mais o pecado ou não viveremos em meio ao pecado, mas a Bíblia diz que quando estamos nele, o pecado não terá mais domínio sobre nós. A palavra domínio relaciona a palavra escravidão. Muitas vezes eu vejo pessoas escravas do pecado, como se aquele pecado fosse um animalzinho de estimação. É um pecado de estimação, que aquela pessoa é dominada por aquele pecado. O impulso daquela pessoa já reage no pecado. Ela já está escravizada, a mente cauterizada. Os demônios que atuam na mente já estão colocando que aquela pessoa se acostume, se habitue com aquele pecado. O pecado não pode ter domínio sobre nós. E o pecado, irmãos, eu sei que não existe pecadinho e pecadão, não preciso ensinar isso para vocês. Mas o pecado que eu digo não é o pecado catastrófico, adultério, pedofilia, homicídio, suicídio, latrocínio. O pecado que eu digo é muitas vezes aquele pecado que ninguém sabe. É aquele pecado que muitas vezes carregamos e ele muitas vezes parece tão leve, mas com o passar do tempo ele vai se tornando tão pesado. É um pecado que muitas vezes nos impede de viver a manifestação do sinal de Deus. O homem cheio do Espírito consegue vencer o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a vida dele, porque ele não desperdiça a ação do Espírito Santo em sua vida. Eu vejo que tem muitas pessoas, irmãos, que estão desperdiçando a ação do Espírito Santo em sua vida. Preste atenção. A ação do Espírito Santo não pode ser desperdiçada. Como você tem vivido a ação do Espírito Santo? Nós muitas vezes procuramos momentos, mas Deus muitas vezes vai dar o momento. O momento. Aquele momento que a capa cai sobre Eliseu, interessante que Eliseu diz para Elias: não te deixarei, não te abandonarei. Você vai para lá, eu vou com você. Você vai para o Jordão, eu vou com você. Onde você for, eu vou com você. Porque eu sei que na hora que o Espírito Santo te levar, essa capa é minha. Eliseu sabia que Deus daria para ele a unção dobrada. Elias também sabia que a unção dobrada sobre a vida dele cairia sobre Eliseu. Pastor, então por que Elias fala para Eliseu: pede-me o que queres? Porque Elias queria ouvir da boca de Eliseu. E quando se fala com a boca, confissão. Confissão é vida, confissão é cura e afirmação no mundo espiritual. Mas é interessante que quando ele confessa, ali começa o processo.
E a partir daquele momento, Eliseu nunca mais se ausenta de Elias, porque ele não saberia qual momento seria, se no Jordão, se em um lugar, se em qualquer outro lugar, mas ele sabia que seria o momento. E é interessante que na hora, irmãos, que passa a carruagem e leva Elias, cai a capa, Eliseu pega a capa e logo toca nas águas, e as águas se dividem em dois, porque ele vive o momento. Meu amado, Deus está dando para a igreja momentos, mas cada um especificamente tem que buscar qual é o seu momento, porque como estávamos orando lá em cima, cada um de nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo, voltando em Romanos, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E somente o Espírito Santo pode interceder por nós, mesmo que não oramos como convém, com gemidos inexprimíveis, clamando pela vontade do Pai. O Espírito Santo vem sobre nós e nos leva ao arrependimento. Pastor não leva ninguém ao arrependimento. Pregador nenhum não leva ninguém ao arrependimento. Música não leva ninguém ao arrependimento. O que leva um homem ao arrependimento é o Espírito de arrependimento, que é o Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que você tenha uma experiência com o Espírito Santo, que Ele possa mudar teus valores, porque eu não posso mudar, porque o louvor não pode mudar, a intercessão não pode mudar, mas o Espírito Santo pode nesta noite te avivar, te trazer um momento e mudar o teu valor. Eliseu tinha vontade. Depois que ele fere as águas, ele tem a vontade e a unção dobrada. A coisa mudou. Muitas vezes nós queremos que as coisas mudem, mas nós estamos nos ausentando das coisas que podem ser um momento. Aquele homem, quando ele pega aquela capa, é o melhor momento da vida dele, irmão, porque a vida dele começa a mudar, meu amado. E ali o Espírito Santo começa a mudar a vida dele, ele começa a ser usado por Deus, e a unção do sobrenatural começa a vir sobre a vida de Eliseu. E vou dizer algo para você: o que Eliseu fazia em 1 ano, com a unção dobrada ele fazia em 3 meses. Sabe, meu amado, quando você anda na unção do Espírito Santo, teus dias não serão mais perdidos, tua vida não vai ser mais roubada. O devorador do tempo, que a gente pensa que o espírito devorador é só finanças, não vai mais te roubar no tempo. O teu tempo será abençoado, porque a unção do Espírito Santo está sobre a tua vida. A palavra é direcionada, a direção é definida. O Espírito Santo, eu declaro, está sobre a tua vida. E aquilo que talvez acontecer em 10 anos, vai acontecer em 3. Porque sobre a tua vida há uma unção dobrada. E é interessante que ele ia, ministrava cura, mas era um processo muito doloroso, muito suor. A partir do momento que cai a capa sobre ele, meu irmão, é assim que acontecem as coisas. Meu amado, procure a unção dobrada. Não desperdice a ação do Espírito Santo, porque na hora que Ele quiser fazer algo na sua vida, Ele vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. E você muitas vezes não entende como, mas o Espírito Santo vai se manifestar no momento oportuno, e no momento oportuno vai vir o sopro do avivamento e as coisas vão acontecer. Eu sempre, quando pequeno, dizia para minha mãe: eu quero falar em línguas, não igual ao papai, igual a você. E eu falava: mãe, eu quero falar em línguas igual a você. E ela falava: tudo bem, você vai falar em línguas, mas eu quero falar igual a você. Então toda vez que minha mãe iria falar em línguas, eu gostaria de ficar perto dela, ficava ao lado, porque eu sabia que eu iria falar em línguas igual ela. E o tempo passa, o tempo passava, e toda vez que eu via minha mãe falando em línguas, eu já, vamos estar junto, porque quem sabe é o momento. Meu irmão, eu não fui batizado no Espírito Santo num culto de avivamento. Eu não fui batizado com o Espírito Santo num acampamento. Eu não fui batizado com o Espírito Santo com imposição, nem da minha mãe, nem de outro pastor. Eu fui batizado com o Espírito Santo no pé da cama da minha mãe. Um dia estávamos conversando e eu falei para ela: eu quero falar em línguas igual você. Dela: então você vai falar agora. Eu falei: agora? Ela: é. Eu falei: como fala? Ela começou: Orianda labas, suricanda labas. E eu comecei: Uricanta labas, surianda labas. E ela: Orianda labas, suricanta las. Orianda labas, suricanta las. Orianda labas, suricanta labas, surianda las. E ela: Orianda labas, suricanta las. E eu repetia tudo que ela falava. E ela falava: suderecanda las, suderecanda las. Daí parou. E parecia algo de micagem. Mas ela falou: não, filho, continua, porque o Espírito Santo está aqui.
Orianda lá, basura e canta lá. Orianda lá, basura e canta lá. Daqui a pouco, irmãos, ela começou a falar em línguas, eu já comecei a falar em outra. E o Espírito Santo começou a tomar a minha vida em dom de línguas. E naquela cama, o Espírito Santo começou a se manifestar. E nós nos ajoelhamos no chão. E o Senhor começou a soprar. E nós começamos a fluir. E a unção começou a vir no quarto. E nós começamos, orecanda, ere, basurianda lá, basurica, surianda lá. Orianda lá, basurianda lá, basuricanda lá, basurianda. E aconteceu. Nós muitas vezes procuramos momentos, mas é um momento que Deus dá. É um momento que Deus dá, meu irmão, onde há sopro do Espírito Santo, aviva a nossa vida, e nós falamos em língua. E talvez esta noite que você vai falar em língua. E você muitas vezes fala, não, eu quero algo. Não, irmão, começa a repetir. Orianda lá, basuricanda las, orianda lá, basuricanda las, orianda lá, bas, orianda lá, bas, suricanda lá, bas, suricanda lá, bas, xiderecalabas. E aí a unção começa a vir, o Espírito Santo começa a trazer vida, e você começa a falar em novas línguas. E ali então, eu não comecei mais a ouvir minha mãe, eu comecei a ouvir a voz do céu, me chamando a orar, me chamando a orar, e me chamando a buscar, e a visão espiritual abre, porque o Espírito Santo é algo vivo dentro de nós. Interessante, para terminar, Atos 13, 2. Atos 2, o Espírito Santo sopra sobre todos. Algo geral. Atos 13, 2. Abra para nós, Vitória, por favor. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Duas lições para terminar sobre o Espírito Santo. Tem momentos que ele faz algo geral. Atos 2, geral, sobre todas. E todos profetizavam, e todos faziam. Interessante, o começo da igreja é sobre todos. O final da igreja, segundo o profeta Joel, será sobre todos. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todas. O princípio e o fim, lembrando da palavra do domingo passado, o alfa e o ômega, é sobre todos. Mas nós precisamos encontrar, cada um de nós, o momento onde vamos encontrar o individual, o específico, o que Deus tem para nós, a porção que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso é tremendo. Atos 2, sobre todos. Na vida de Paulo e Saulo. Atos 13, específico. Você só consegue entender o todo quando você vive o específico. Porque senão parece que você está viajando na maionese e você não entende nada da ação do Espírito Santo, parece que você se sente um peixe fora da água. Mas quando você entende Atos 12, que o Espírito Santo se manifesta sobre todos, e Joel 2, que ele também vai se manifestar sobre todos, você na tua vida e eu temos que encontrar o Atos 13, nosso. E ele diz lá, e ele jejuando, orando, o Espírito Santo diz: separai-me Barnabé e Saulo, não diz nem Paulo, para a obra que eu tenho chamado. O específico de Deus é o que eu quero orar sobre você esta noite. O que Deus tem específico sobre a tua vida, porque volto no começo da mensagem, Ele te assiste, Ele intercede por você, mas Ele quer ter um tempo específico, onde Ele vai revelar a glória sobre a tua vida, onde a tua vida não vai ser mais o mesmo, onde vai ser um marco na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A gente fala de Paulo na Macedônia, Paulo na Ásia, Paulo em Colossos, Paulo em Filipos, Paulo em Éfeso, Paulo aos Gálatas, Paulo em Roma. Mas o ponto de partida, o dia do plano específico, foi Paulo em Antioquia. Cada um de nós precisamos ter um tempo de Antioquia com o Espírito Santo. Você, quando tem um plano específico gravado no teu coração, o teu Antioquia pode passar um monte de lugar, você pode ir para um monte de lugar, mas você não sai do plano específico que Deus te deu. Você não sai do centro da vontade de Deus. Você não sai da onde Deus te chamou. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Tem um Atos 13 que quer se concretizar na sua vida. Talvez muitos já tiveram, mas ainda muitos precisam ter. Deus me fala. Um Atos 13, o dia, o momento, aquele momento que cai a capa,
Aquele momento que você está jejuando e orando, e é um momento onde Deus dá, como aquele pé da cama, onde Deus soprou sobre nós o Espírito Santo, e veio o batismo de línguas. Porque o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. E quando entendemos o que é o plano direcionado e especializado de Deus para nós, as coisas começam a mudar. Porque você talvez fala, pastor, não consigo fazer isto que você faz no caixa, no posto, no pedágio, mas eu sei quando tem Atos 13 consegue. Porque a paz do Senhor se torna o árbitro do teu coração, e você flui, e o Espírito Santo vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Tem pessoas que falam, pastor, é difícil. Não, se fosse difícil, o Espírito Santo não seria par da Trindade. A Trindade é simples. Basta você corresponder ao primeiro passo, Ele vai te dar o segundo, e Ele vai te esperar dar o terceiro, Ele vai te dar o quarto, e assim Deus vai te abençoar.